Olá, olá, como vai você? Eu espero e desejo que você esteja muito bem, em paz no teu coração, na tua mente. Sexta-feira, né, e a gente vai falar sobre casamento aqui, sobre energia de casamento, com quem vai casar, né? Alma gêmea. Vai estar muito forte aqui o nosso trabalho, a nossa tiragem, que vai envolver tarô, vai envolver cleromancia. Nós temos a nossa primeira opção aqui, Canon Samá, né, Kuan Yin, e a nossa segunda opção é o coração violeta. Escolhe com o coração, com a intuição, faz a melhor escolha. Quem quiser assistir as duas tiragens, assiste as duas tiragens. Tá? E como eu disse, a gente vai falar sobre casamento, sobre alma gêmea. Vai estar muito forte mesmo o nosso trabalho aqui no nosso Sakura. Tá? Importante entender que tem que colocar filtro nas informações e entender que o nosso trabalho é atemporal, até porque é um tarô responde especial aqui para você. E eu sou o Felipe, sou cartomante, teólogo e terapeuta holístico. Esse é o nosso Sakura. Te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que tem tiragem nova, toda vez que tem live aqui no canal, e deixar o like aí pra gente. Mais tarde a gente tem vídeo, mais tarde a gente vai ter outra tiragem também. Então vai ser um dia muito bom de cartomancia aqui no nosso Sakura. Lembra você também que a gente tem o nosso ritual, né, que vai acontecer a partir do dia 1º de dezembro. Tá? Você vai estar da vibração, já vai começar o ano com energia, né, de Kuan Yin, né? Energia dos nossos discos Kundalini Reiki, energia de Reiki e a energia da radiestesia. Ou seja, é um ano para começar muito forte energeticamente. Entra aqui em contato conosco, é só até o dia 27 de dezembro. Tá? Hoje é dia 28 de novembro, portanto você tem, já está o prazo, né? Já está correndo aqui para você, para quem quer começar esse ano com uma energia muito forte. Nós temos tudo aqui, né? Oferecemos o nosso maior poder aqui, né, energético, para você começar aquele ano, né, começar esse 2026 muito forte, né, e com muita força nos teus caminhos. Mais uma informação, hoje de noite, depois das 9h30, a gente vai ter live lá no Sakura 2, tá? No Sakura 2 teremos live de perguntas. Se você quer participar, vai lá no nosso Sakura 2 hoje, né? Já aqui, né? Já se inscreve lá no Sakura 2 para participar da nossa live de perguntas. Hoje, depois das 9h30, eu vou estar te esperando lá também. Qual a opção que você escolheu? Você escolheu a Canon Samá, né, Kuan Yin, ou você escolheu o coração violeta? Escolheu as duas? Comenta aqui para mim. Nós já vamos começar. Que Deus te abençoe, né, e um ótimo final de semana para você. Roda a vinheta da nossa primeira tiragem. Muito bem, muito bem. Vamos começar então com a nossa cleromancia. Depois a gente faz aqui a nossa mini mesa real, que vai estar muito legal. E acho que você vai gostar. Vamos começar aqui então, né, vendo questões relacionadas, né, a emocional, a amor para você. Muito bem, a primeira informação aqui já está, né, bem a postos. E a gente fala aqui de energia justamente, olha o gato, né? O gato, né, para quem acompanha sempre aqui as nossas consultas, né, nos dados ciganos, ele representa, né, a constituição de uma família, né, um matrimônio, né, a casar, né, pode representar diretamente a casa da pessoa também, né? Mas aqui a gente está falando em casamento mesmo, tá? Essa representação que tem aqui como mostra, né, dos nossos dados. Interessante a gente ver também aqui na nossa configuração, né, na nossa representação, eu estou vendo muita alegria, eu estou vendo muita festa, né, eu estou vendo uma energia muito boa, estou vendo uma mesa farta, né, com relação a essa primeira informação de casamento. Então, assim, tá bem interessante, né, a gente está vendo, né, bem forte, né, essa questão
amor, essa questão vida, essa questão bem família aqui nessa representação, mas, né, o nosso 6 vermelho, né, é um morcego, né, e ele representa aqui no caso uma advertência para você. Então, tomar bastante cuidado, né? Quando a gente fala em advertência, nesse caso, a gente fala de sombras passageiras, né? Que é a inveja, né? Com tudo isso. Se vai ser algo que vai causar inveja, né? Como a gente pode perceber, vai ser algo que vai ser muito bom, algo que vai ser forte, que vai nutrir teu coração. Mas a gente não pode deixar, né, de ter esses cuidados, principalmente com o que remete a essas questões de inveja. Tá? Isso vai ser muito importante que tu tenhas, né, um olhar maior, né, com mais percepção para essas questões, porque, olha, a gente sabe isso, né, atrapalha, assim, pode atrapalhar bastante o relacionamento. Então, muitíssima atenção, assim, já com esse início, da gente ver coisas legais, coisas boas, mas a gente vê, né, uma energia assim mais complicada associada a isso. Então, muitíssima atenção. Certo, minha gente? Vamos passar aqui agora para os dados do Lenormand, né, do baralho Lenormand mesmo, e vamos ver o que ele mostra para você, né, os dados do baralho Lenormand, do baralho cigano também, né? Muito bem. Bom, assim, tem assim notícias bem interessantes aqui para você, tá? Previsões bem interessantes. Por quê? Porque eu tô vendo uma luz muito forte, um brilho muito marcante relacionado a esse ser de luz, relacionado a você nessa manifestação. Aqui a gente tem Sol, né, junto com um urso. Então, traz esse indicativo de alguém se responsabilizando por ti, né? E a gente sempre se responsabiliza por aquilo que a gente cativa. Ah, agora eu consegui acertar o foco aqui. A gente sempre se responsabiliza pelo que cativa, né? Então é alguém te cativando e essa pessoa se responsabilizando por você. Embora a gente não esteja usando o baralho Lenormand, a gente está usando os dados Lenormand. E quando aparece, né, no caso, aqui é a face, né, da mulher, o dado com a face virado para a mulher ou a carta da mulher, a gente sempre vê você como consulente, independentemente do seu gênero. Tá? E eu acho que está muito legal aqui, porque eu estou vendo esse movimento, né, essas atitudes desse ser de luz sendo muito rápidas com você, sendo muito velozes com você. Então, isso, de alguma forma, né, acelera a previsão, acelera, né, o ocorrido. E a gente vê isso, né, vindo rapidamente, essa situação acontecendo nos teus caminhos de uma forma bem mais rápida mesmo, e está muito legal. O bom também disso tudo é que entra, né, num novo ciclo emocional teu. Então, a partir daqui, muita coisa nova vai acontecer, muita coisa nova vai vir para os teus caminhos, e é aquilo, né, a gente já vai se preparando, né, já vai pensando, né, é um novo ciclo emocional, e num novo ciclo emocional, obviamente, né, que vem coisas boas, que vem coisas interessantes, e isso tá tudo aqui para você, tá marcadíssimo aqui para acontecer com você nessa jornada, né, nesses caminhos. Vamos passar agora aqui para os nossos dados do baralho francês e do baralho espanhol, né, para a gente ter ainda mais detalhes, ainda mais informações do que se relaciona, né, a você. Vamos só ajeitar. Ai, o foco, né, minha gente? O foco, ele é danadinho, né? Agora vamos ver se ele se estabiliza. Que se estabilize, né? Vamos esperar aqui. Mas enquanto isso eu vou ajustando só aqui, né? O que é espanhol, o que é francês, só para ficar mais certinho aqui, principalmente a questão de alinhamento. Olha, ele se ajeitou. Graças a Deus. Bom, a gente começa pelo francês, porque ele ficou no alinhamento, né, mais próximo, né, de cima, e te diz assim, olha, questão de emocional. Eu vejo a situação, né, de muito movimento, né, de extremo movimento, e eu tô vendo esse movimento como espiritual, porque eu tô vendo a presença do Arcanjo Miguel aqui nessas informações, e ela tá muito forte, tá? Tá muito
assim, marcado aqui, né, essa emoção, essa vibração relacionada a São Miguel Arcanjo. E isso também está muito bom, porque a gente vê com isso uma sustentabilidade, né, no emocional, né, uma sustentação mais forte, né, no que se relaciona, né, o emocional, no que se relaciona, né, as questões amorosas para você. Então tem essa grande sustentação, tem essa grande força, só cuida com conflitos internos. Mas como que eu vou ter conflito? A gente às vezes tem com isso, tá? Principalmente daquilo de não acreditar, né? De pensar, mas isso eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho que isso não é para mim, né? Não tá bem no meu caminho e a gente acaba, né? Com isso, ah, de alguma forma bloqueando, né? Às vezes até que a pessoa chegue, né? Ou a pessoa chegando. E lembra também, né, que a gente viu aquelas influências, né? Então, ter cuidado com isso. Às vezes a gente dá ouvidos para alguém, às vezes até sem querer, né? E nessa, né, de dar ouvidos para a pessoa, aí, né, alguma coisa errada acontece, alguma coisa ruim acontece e a gente fica ali a ver navios quando era para estar vivendo um grande momento de plenitude e de felicidade. Tá? Tem a força aqui marcante de Saint-Germain, né, do mestre ascensionado Saint-Germain, e ele vai causar nisso tudo uma transmutação maior, uma energia maior nisso, ou seja, o que não está muito legal, né, vai se ajustando, principalmente no começo, principalmente na chegada, que é muito importante, né, ter um bom começo, né, isso vai ser muito bom, né, vai ser muito gratificante para você, você vai se sentir muito bem. Eu vejo que Arcanjo Miguel continua, né, presente na informação, continua aqui bem marcante e isso também vai trazer proteção, né, também vai operar nessa questão de proteção e mas principalmente e principalmente nas questões que se relacionam, né, aos esforços de vocês, a dedicação tanto tua quanto da pessoa para o relacionamento. Que uma vez estando no relacionamento, né, é preciso mantê-lo, né, é preciso, né, colocar essa força maior para que esse relacionamento floresça, para que esse relacionamento cresça e, sim, né, gere muita felicidade, né, tanto para a tua alegria quanto para a alegria desse ser de luz aqui em questão. Certo, minha gente? Vamos passar agora aqui para os dados de 6 lados. E hoje a gente vai lançar 12. Né? A gente vai lançar mais aqui para ficar bem fortão mesmo, bem marcante. E a gente vai ver muita informação aqui. Opa, olha só como tá, né? Aqui, ó. Muitas aberturas mesmo vão ser mostradas. Agora, nesse momento, com 12. Eu devia ter pego a bandeja maior, né? Mas aqui dá para fazer aqui sim, tá? Dá para fazer aqui tranquilamente. Muito bem, esse alinhamento vai ficar com esse, né? E a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Para a resposta vir mesmo de fato para você, para aparecer mesmo, né, a energia aqui contigo, né, e fica bem mais forte mesmo. Olha, o que a gente vê aqui já de começo, já de entrada, né, na tua energia, né, no teu potencial. Eu tô vendo aqui trancando, né, trancando mesmo, e você tendo esse poder, né? Lembra que a gente falou que pode ter uma energia ruim, pode ter uma energia complicada, uma energia difícil, né, atrapalhando essas questões? Justamente eu vejo isso, eu vejo que você com o poder, né, de trancar, com o poder de bloquear energias negativas, tá? Isso vai vir também muito da tua conexão com a tua espiritualidade, tá? Vai trazer essa ajuda, vai te dispor a essa ajuda para que tu consigas, né, trancar, né, e essas energias elas não te fazerem mal, né, não serem nocivas, né, para você nesse caminho, nessa jornada. Então, muita atenção com isso. A gente vê o compromisso acontecendo, tá? E esse compromisso ele se mostra extremamente equilibrado, né? Com um equilíbrio muito forte para você. Ou seja, quando tem a mesma medida, né, num relacionamento, num amor, marca, né, que a dedicação por parte de ambas as pessoas, né, a marca, né, com mais intensidade, né, o esforço, né, que um vai fazer para o outro, né, e isso também é muito forte. Eu vejo não só a questão de união, mas eu estou vendo o lar também, né, nesse equilíbrio,
o lar nessa energia, né, mais verdadeira, nessa energia de justiça, das coisas acontecendo do jeito certo, da maneira certa, né? E com isso a gente vê muita alegria, vê muita felicidade, como eu tinha dito lá no começo, né, com os dados ciganos, né, que eram só 3 dadinhos, e eu disse, olha, isso aqui está representando, né, a mesa farta, né, a mesa cheia. Então é isso também, porque num relacionamento, num casamento, ninguém vive só de amor, né? A pessoa vive também, né? Tem contas para pagar, tem geladeira para encher de comida e essas coisas todas, né? E então eu tô vendo o equilíbrio acontecendo nisso tudo e esse equilíbrio gerando muita felicidade, muitas alegrias para você. Eu vou pegar minhas runas aqui agora. Deixa eu tirar para cá. Eu vou só fazer uma pausa aqui. Me dá só um segundinho aqui que a gente já faz o lançamento das runas. Muito bem, né? A gente teve aqui um pequeno corte, mas tudo bem. Vamos para nosso lançamento aqui das nossas runas, né? São as que caem para cima, né? Que a gente lê aqui. E a gente mistura bem, mistura bastante mesmo. Olha aí. Bom, já temos aqui informação, né? Nós temos aqui 5, né, das 10. Ah, não, aqui, olha só. É que elas são meio, às vezes são meio tortinhas, eu vou virar pra cá, ó, não vai influenciar em nada, tá? É só pra você ver, né, que tá aqui. E tá interessante até a abertura dessa runa aqui, o fato dela tá virada pra lá, mas com a face pra cima, porque a face dela mesma é assim, meio de lado, tá? Se tornou mais interessante aqui a nossa abertura, e principalmente no que remete, né, às questões emocionais. A gente tem várias questões aqui, né, entre vocês, né, e ela tá interessante porque a gente vai colocar aqui Sol e Lua, tá? Sol e Lua mostra que há algo assim mais forte existente entre vocês. Isso aqui é uma coisa muito boa, é uma informação muito boa, né, de ter algo mais concreto, mais verdadeiro, né, entre vocês. Aqui mostra, né, e aí a gente vê aquela questão de outras vidas, né, e a gente entende, né, aquela questão de outras vidas quando a gente vê a estrela brilhando, né, junto com Sol e Lua, né, e os caminhos de vocês se cruzando, né, e o que está me dizendo aqui a nossa espiritualidade é que os caminhos de vocês vão se cruzar mais uma vez, tá? Vai ter mais um cruzamento de caminhos, mais, né, mais uma conexão, né, existente aqui entre vocês, e isso está muito legal, tá? Isso, olha só com as primeiras informações para ver como está intenso, como está verdadeiro, né, como está forte isso. A gente tem pássaros, né, e aqui as espigas, né, e isso está me dizendo, né, aquela questão de abundância, né, aquela questão de colheita, né, no amor, como está envolvendo também uma questão aqui de outras vidas, né, nessa parceria, né, nesse algo especial entre vocês, como tem essa conexão, me traz também aquela ideia, né, de me fugiu a palavra, né, mas de como se fosse uma segunda chance, né? Como se fosse, né, uma segunda vez, né, para a coisa acontecer. Por ter essa informação, eu estou te dizendo o seguinte: a última vez que vocês se encontraram, teve algo que não foi muito legal, né? É um resgate, é essa palavra que eu queria dizer, né? Traz essa informação de resgate, de vocês resgatarem algo, né, no emocional de vocês. Então alguma coisa não ficou bem alinhada nessa última vez. Eu não estou vendo assim diretamente uma briga, né, um conflito, mas alguma coisa fez que a situação de vocês não ficasse ali redondinha, né, não ficasse ali perfeita, e isso, né, inevitavelmente, né, acaba trazendo, né, esse momento um pouquinho mais difícil aqui para a situação, tá? Mas está muito legal, né, porque a gente vê aqui, né, uma nova oportunidade desse encontro acontecer e da felicidade prevalecer entre vocês dois. Então, muito bonito. A gente já está pronto agora aqui, então, para passar para o baralho, né, para passar para o nosso tarozinho aqui, que ele é um pouquinho diferente, esse tarô. E a gente vai, né, como diz assim, de cabeça erguida, né, para esse tarô agora, para essas informações. A gente vai fazer como tipo uma mini mesa real dupla. Vai estar interessante essa tiragem aqui.
Eu te lembro que a gente tem envio de reiki à distância nas quartas-feiras e domingos, às 23 horas. Então, você querendo participar aqui conosco, fica bem à vontade, né? Escrever teu nome aqui nos nossos comentários e participar do nosso reiki à distância e das nossas orações que são diárias. É só colocar um nome aqui nos comentários que já estarás participando disso conosco aqui, tá? Com o maior carinho, com o maior prazer, esse envio de reiki será feito aqui para você. Vamos lá para o nosso corte, então, em 13 cruz. E vamos ver o que as cartinhas revelam, né? O que o tarô revela aqui para você de especial. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cá, só para ficar bem direitinho, para não ficar muito torto. Normalmente as cartas aqui, né, eu não tenho uma régua, né? A minha régua é meu orgulho. Vamos lá, então, vamos ver o que mostra nessa nossa tiragem. Como eu disse, é uma mini mesa real, tá? E a gente vai começar pela primeira rainha que aparecer, tá? Eu, inclusive, estou com uma rainha na mão, mas a primeira rainha que aparece é essa aqui, tá? Então a gente começa por essa rainha, né? A tiragem em bloco, né? A diferencial aqui é que não tem uma linha distante, né? E a gente tem linhas de 8, não linha de 9 cartas, como é na mesa real, né? Mas por isso que eu digo, uma mini mesa real aqui com o baralho, esse tarô que é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente do normal, mas tudo é cartomancia, né? Então a gente começa aqui. E tá legal, né? Esse começar aqui, onde eu estou mostrando, porque eu estou vendo muita coisa se concretizando na tua vida. A gente está falando em emocional, né? Então falamos, né, de muitas coisas referentes ao emocional se concretizando na tua vida. Mostra aqui como um grande momento mesmo, né, de concretizações, né, de situações acontecendo, de materializações. Então pensa em tudo aquilo que tu queres nesse momento relacionado a amor, né, a viver, né, um namoro, viver um casamento, né? Vai pensando em tudo isso, né? Como você gostaria que isso se desenhasse, que isso acontecesse na tua vida. É exatamente o que a gente está vendo aqui. A primeira informação aqui, ela já vem, né, meio matadora, né? Então nem precisava ter mais cartas. Será que não precisava? Precisa sim, né? A gente quer ver detalhes, mas aqui já tem uma boa definição do que vem pela frente. É claro que nem tudo que surge aqui nas cartas é positivo, né? Tem coisas que não são lá tão positivas, mas eu acho que assim, né, a gente sempre tem jeito, né, para falar as coisas, e é isso que é importante, né? O tato na cartomancia, nas terapias holísticas, né, ele é muito importante. Então a gente tem aqui em cima as escolhas sendo as melhores possíveis, né? E dentro, né, de questões emocionais, de questões amorosas, né, a gente ter boas escolhas, né, e isso traz um grande diferencial para a vida da gente. Eu vejo uma estrutura boa, a gente falou, né, em vida financeira anteriormente, né, eu tinha dito, né, não adianta só a gente casar, né, a gente tem que ter uma boa estrutura financeira, né, isso tudo é muito importante e eu vejo essa estrutura sendo boa, né? Então as escolhas nesse sentido, elas vão ser boas, tá? E por que elas são boas também, Felipe? Porque vai ser feito juntos. Tudo que se faz junto, tudo que se combina bem, né, para fazer, né, se faz de uma forma mais sensata, dá certo, tá? E eu vejo as coisas dando certo aqui para vocês em virtude disso, né, das escolhas serem, né, o mais perfeitas possíveis, né? A gente tem aqui informação também, né, que está interessante. Bom, a cuidar da autossabotagem, tá? A gente viu construção,
a gente viu coisas legais, né, acontecendo, né, uma abertura legal, né, para a vida de vocês. E às vezes a gente vibra um pouquinho mais nessa energia, né, de se auto-sabotar, né, de por aí ver algum problema, né, alguma situação, e isso, né, acaba assim colocando, né, muitas vezes um relacionamento em xeque, né, atrapalhando, né, uma relação, atrapalhando algo. Né, e a gente vê que a estrutura aqui ela está muito mais condicionada à autoestima, né? A espiritualidade de vocês, a conexão espiritual de vocês também vai ajudar muito nisso, né? Para não deixar que as coisas atrapalhem e sim ter a percepção, né, de que o relacionamento é bom, de que o relacionamento é verdadeiro e coisas boas virão sim para vocês dois. Tá? Como a gente começou no cantinho, a gente começou pelo centro, a gente vai varrer de lá para cá, né? Pelo menos nessa parte. Depois eu vou colocar mais uma mesa aqui para a gente ver como vai ser a relação de vocês, tá? Aqui a gente está vendo alguns detalhes de como vai ser, mas principalmente, né, as características da pessoa, né? E tudo isso vai, né, vindo aqui. Mas só para dizer, a gente vai ler sempre pelo meio, né, nessa parte aqui, pelo meio e cima e embaixo, pelo meio e cima e embaixo, porque começou já aqui na esquerda para a direita, né? Olha, a questão emocional também está falando muito disso, né? A gente tem o arcano Chamuel aqui, né, como representação. Então mostra muito forte a motivação para as coisas darem certo, mas eu tô vendo um lutando, né, cada um lutando, né, por esse amor. Mas então se eu tô lutando pelo amor é porque vai ter alguma dificuldade? Não. Nem sempre a gente luta por algo dar certo só porque tem uma dificuldade, né? A gente também luta por dar certo porque a gente quer que a coisa seja legal, né? Quer que o relacionamento seja bom. Então a gente tem lá aquele esforço, né? Faz aquele esforço, independentemente, né, do que surja, né, do que apareça, mas simplesmente porque a gente quer, né, uma boa relação, quer ter uma boa convivência, quer ter algo bem especial, né, na vivência, né, de tudo que vem pra gente, pra vida da gente. Marca muito bem aqui, a gente tem aqui um as de ouros, tá? E esse as de ouros, ele tá aqui nessa combinação, tá mostrando, lembra que a gente falou em muito esforço, em muita constância, eu vejo isso sendo, né, o pilar, né, da construção, o pilar, né, do materializar, o pilar, né, do acontecer coisas especiais entre vocês. Mostra, né, um relacionamento de sucesso, né, a garantia, né, de um sucesso na relação, de um sucesso no amor. E isso, assim, não tem como não tornar especial, né, a relação, não tem como não tornar, né, botar, né, aquela boa energia mesmo, né, no que diz respeito o amor de vocês, né, a relação de vocês. Muito bom, né, até aqui. A gente está caminhando muito bem. Deixa eu só baixar aqui meu som. Porque está tendo muito barulho fora. E aí a gente tem que botar o som um pouquinho mais alto, a trilha um pouquinho mais alta para matar o som de fora, né? Mas pela sua experiência, né? Para melhorar a sua experiência aqui conosco. Essa relação, ela vai estar muito bem regada, né, de uma questão que eu acho que é muito legal, que é o que diz respeito à cura acontecendo, principalmente pelo aquilo que aflige mentalmente a gente, né? Tem coisas que são problemas relacionados ao psicológico e isso tende, né, sim, a atrapalhar um pouquinho mais, né, a gerar umas dificuldades maiores, né, e a gente, né, a pessoa acaba ficando mais chateada, mais triste, né, e às vezes não sabe nem por que está daquele jeito, né, simplesmente entende que não tá, as coisas não estão legais. E eu vejo, né, essa energia do mestre ascensionado Hilarion operando muito forte nessa questão, ajudando muito você a se conhecer, a se reconhecer dentro da relação, dentro de tudo que envolve, né, o relacionamento. Então, essa energia operativa, né, em relação à cura, né, em relação à chama verde, né, tá muito boa, né, porque tem cura acontecendo, né, situações que às vezes lá são bem difíceis. A gente falou, né, em autossabotagem anteriormente, né, a oração vai ajudar, mas também tem uma energia terapêutica envolvendo a vocês nesse relacionamento, envolvendo a vocês aqui nesse amor. Isso, né, é como eu estava falando, né, não são situações, né, que aí não tem como não dar certo, né, quando tem esse tipo de vibração. Eu tô vendo muito amor aqui,
tá? E esse muito amor, ele tem muito a ver com um querer fazer coisa para o outro, né? Como um reconhecer, né, o que o outro faz. E o valor do reconhecimento, ele é muito forte, né, numa relação, né, amorosa. Reconhecer o bem da outra pessoa, reconhecer que a outra pessoa é boa, sabe? O reconhecimento, ele tem assim um potencial muito grande, né, para uma relação dar certo, para um amor, né, ser o mais verdadeiro possível. E eu vejo isso acontecendo. Tá? Então, tem energia boa, a gente vê tanto relacionamento tóxico, né? Tanta questão negativa, tanta questão que se levanta aí sempre, né? E atrapalha, né, as pessoas. E a gente está vendo aqui bem o contrário disso, né? A gente está vendo aqui, né, um relacionamento muito sincero, muito verdadeiro, né? E o bom de tudo isso, que isso é com você, né? Que isso é para você e tá aqui, né? Tá aqui na nossa mesa. Vejo que também a questão de entendimento da relação, né? Entendimento de que tudo é perfeito, a gente vê uma plenitude, né? Quando a gente traz, né, esse entendimento, quando esse entendimento ele é colocado num relacionamento, né, vem, né, aquele sentido da gratidão, né? Que a gente não consegue agradecer algo do qual a gente não tem consciência que existe. Né? Se a gente não tem consciência que tem uma coisa legal acontecendo, que tem uma coisa boa no ar, não tem como agradecer. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não tem condição, né, de saber o que está existindo. Quando a gente tem essa condição, né, esse entendimento vem para o racional, a gente valoriza muito mais e agradece. Tá? Então a gratidão vai ser uma energia que vai estar muito viva e permanente, né, dentro da relação de vocês. Quanto mais isso, né, que é aquela ideia, né, aquele entendimento de plenitude emocional, plenitude amorosa, que é quando a gente sabe onde está pisando, sabe o que está acontecendo de fato, e isso traz, né, aquela felicidade maior também. Então, em questões emocionais, questões de aberturas emocionais, eu estou vendo muito forte aqui para as coisas acontecerem para vocês, tá? Com uma intensidade muito boa, uma força muito boa, um padrão excelente, né, no que diz respeito a um relacionamento. A questão, né, de vocês terem, né, essa conexão espiritual que a gente vê aqui, né, que a gente falou antes, né, de vidas passadas, quando a gente fez ali o lançamento do oráculo de runas, né, e abriu esse entendimento aqui pra gente, tá muito bem visto aqui, tá? Então esse tá assim como o significado de que nessa vida, né, a gente viu que em outra vida as coisas, elas deram certo, mas elas não foram como se esperava, como deveria, né, acontecer. E isso acaba, né, assim, com aquela energia, né, de quero mais, né, aquele sabor de quero mais, né, para o relacionamento, e a gente vê esse tipo de abertura, esse tipo de manifestação aqui, mostrando que vocês vão ser muito solidários um com o outro, muito solícitos um com o outro, e sim, vão fazer o máximo um pelo outro, um relacionamento muito recíproco, tá? Muito recíproco, tanto nas questões emocionais, como a gente pode observar, quanto nas questões espirituais. Tá? A parceria, né, acontecendo por efeito, por questão da espiritualidade, né, sendo, né, algo maior, né, trazendo essa harmonia no amor, colocando essa luz no amor, né, que é o que vai potencializar mais ainda, mais e mais, para que esse relacionamento floresça, né, e vocês tenham, né, como eu disse anteriormente, aquela percepção de, olha, estou pisando, né, em terra segura, né, estou pisando, né, num bom momento da minha vida. E vejo que também a relação não vai ser só como foi a outra, né, da outra vez na outra vida. A gente vê que tem uma longevidade aqui quando a gente vê o futuro, né, não só esse futuro que a gente está vendo aqui, mas um futuro mais adiante. Isso pode remeter também, pode remeter também a outras encarnações também. Tá? Porque a gente vê plenitude no amor e a gente vê, né, aquele karma bem feito, né? Karma, né, só para entender, karma é a ação que a gente tem nessa vida, não o que está acontecendo, né? Então o karma bem feito, né, o trabalho sendo bem feito para essa vida mesmo, né, mas para outras vidas também,
tá? Então vai ser muito bem trabalhado, muito bem desfrutado, né, entre vocês. E tá aqui esse, né, que não tem o que falar, né? Só em plenitude emocional, né? Só em amor vivido 100%, vivido a pleno mesmo, né? E o que tá legal também aqui nas nossas informações, aqui na nossa mesa, são as questões de progresso, né, acontecendo, né, mas por causa das atitudes de vocês. Tá? Quando a gente tem uma boa atitude referente a alguma coisa, né, aí coisas boas acabam vindo, né, inevitavelmente coisas boas acontecem. E o que me mostra aqui justamente é isso, né, que é o fruto das boas atitudes, o fruto, né, de fazer coisas legais e tudo mais. Isso vai germinar coisas boas, né? Então, vejo vocês progredindo cada vez mais, né, dentro do relacionamento, até nas questões juntos, né, nas ações, né, em companhia, né? Às vezes tem coisas que a gente faz que geram um certo receio e a gente vai lá, faz, até consegue fazer, mas não sai do mesmo jeito que aconteceria se tivesse alguém ali dando apoio, se tivesse alguém ali junto, né, dando uma força. E é esse tipo de vibração que a gente está vendo aqui, né, de um apoio, né, de uma força maior, né, e por isso que vê que é um relacionamento que vai dar muito certo. Tá? Vocês enfrentando situações juntos, né, um encorajando o outro, um potencializando o outro, né? E aí, né, só pode dar nisso, só pode dar nessa certeza. Vamos dar continuidade aqui à nossa mini mesa, né? Mais uma vez eu digo, né, se aparecer uma rainha aqui nessa segunda mesa, né? Se aparecer uma rainha, a gente começa pela rainha. Se não aparecer rainha, a gente segue aquilo, né, do valete, né, e do rei, né, ou do as, né? Vamos ver que são muitas cartas aqui, né? Já saiu 2 ases, já saiu 2 rainhas, né? Mas são muitas cartas aqui, né? Pra gente abrir para você. Aliás, saiu 3 ases aqui, as de ouros, as de espadas e as de... são os 4 aqui. Olha, vamos falar disso, né? Do equilíbrio. Olha que coisa, né? Teria passado desapercebido aqui da espiritualidade, né? As de ouros, as de espadas, as de copas, né, e o as de bastos. Teria passado desapercebido, mas a espiritualidade ela é assim, né? Se a pessoa é moscona, esquece ou não percebe, né? Algo faz, né, a pessoa perceber, né? Isso é muito bom. A gente vê equilíbrio aqui, antes da gente dar as cartas, eu vou falar disso. A gente vê equilíbrio aqui nos 4 elementos, né? No elemento água, né, que são as emoções, no elemento terra, que são as questões aqui da vida, né, que é muito forte, muita coisa faz parte do elemento da terra também, né? Assim como o desenvolvimento financeiro de vocês, eu havia comentado, né? A gente, né, vive em casal, né? Não vive só de amor, né? Precisa disso. Então esse desenvolvimento financeiro de vocês vai ser muito bom, né? Eu falei no emocional, né? Falei agora digo, né, do ar, né? Que são que são as questões racionais, né? E elas são muito importantes de estarem bem desenvolvidas num relacionamento. Né? Isso é muito importante. E o basto, né, que está representando o fogo, né, que é a espiritualidade, né, a transmutação da espiritualidade, que vai estar muito forte para vocês. Então, assim, na primeira mão aqui já mostrou todo esse equilíbrio aqui entre vocês. Olha que coisa boa, né? Vamos colocar mais cartinhas aqui para a gente ter, para que tenhamos, né, um entendimento maior das situações referentes a vocês. Vamos botar as cartinhas aqui na mesa. Muito bem, minha gente. Olha o que sobrou aqui, ó. Sobrou 4 cartinhas que eu vou abri-las, né, no final aqui para você, e como um resumo, né, como um conselho espiritual aqui para você. Bom, onde é que está a primeira rainha que veio aqui na mesa? Ela está aqui no centro. Então a gente vai começar pelo centro. Vamos para a esquerda. Perdão, a gente vai para o centro, bem centro mesmo, porque a rainha está bem aqui. Então a gente vai se concentrar aqui no centro, vamos para a esquerda,
depois para a direita para finalizar no bloco da direita, tá bem? Então começamos aqui então mostrando, olha só, né, a gente viu todo um processo, né, de cura, né, acontecendo, a gente vê um processo de cicatrização também, é o simbolismo do quanto esse amor vai ser verdadeiro, do quanto esse amor vai dar certo, né, do quanto as coisas vão ser especiais aqui para vocês. Tá muito boa aqui essa informação, né? Tá muito boa essa informação. A gente vê que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Sobre pedra. Podia ser sobre também, né? Não tem problema. Mas marca muito bem aqui do quão especial vai ser, do quão a energia de cura, né, ela vai estar muito presente aqui na relação de vocês, como isso vai ser muito forte nas questões emocionais que remetem a vocês. A gente vê também a harmonia na questão da mente, né, a luz, né, acontecendo, né, isso também se remete à diplomacia, né, ao entendimento de vocês nas questões mais racionais, que é o que vai dar sustentabilidade para o amor também, né, que vai trazer uma sustentabilidade, uma estrutura maior, né, para a energia emocional, para a energia amorosa, né, vai acarretar nisso, né, muito forte essa questão. A gente veio para a cartinha do ladinho, agora a gente faz esse movimento aqui para nossa, em volta, né, da nossa rainha. Por isso que é gostoso fazer esse tipo de mesa, mini mesa aqui, é bem gostoso. A gente vai fazer lá no Tarô da Chave Sagrada também. Nós vamos fazer lá também. Olha, tá interessante aqui a questão de alegria, de felicidade, né? Os momentos de vocês juntos, isso também se remete, né, a familiares, a pessoas próximas a vocês. Isso vai ser bom para momentos difíceis, para passar por momentos difíceis, mas também vai estar remetendo, né, essas situações aqui também vão estar remetendo para as pessoas próximas de vocês que estiverem, né, em maus momentos, né, não estiverem passando lá por situações boas, vocês vão a exercer esse potencial de ajudar essas pessoas também, tá? Vocês vão ser, né, bálsamo de outras pessoas também, né? Vão ajudar outros seres de luz também, amigos, familiares, né? Como eu bem coloquei aqui, tá? Dê bastante atenção a vocês, né? Aquilo que remete a coisas que vocês não concordam, tá? Como eu falei, aqui a gente vê tudo, né? É o diferencial que algumas questões, né, a gente tem jeito para falar, né? Mas o que acontece quando tem discussão, quando tem opiniões contrárias? Isso já aconteceu em outra vida de vocês, né? O que vai valer? A consciência, a mente, a inteligência, a maneira de lidar, a maneira de entender, né? O que o outro está pensando, né? Por que a pessoa está dizendo aquilo, por que está sendo desse jeito. Então vai ser importantíssimo que vocês tenham essa visão, né, com referência um ao outro, para ter esse entendimento, para ter essa visão melhor, né, de um do outro, tá? Então isso vai ser muito importante que vocês saibam ver isso, né, e vai ser muito bom mesmo, tá? Eu vejo uma questão de relaxamento, né, em outras questões, né? Sabe quando tem aquele relacionamento tenso, né, que o tempo todo está sob tensão, não sabe o que vai acontecer, porque a energia é pesada, porque a energia é ruim, tá? Então justamente eu vejo isso sendo bem acalmado, tá? Como a gente fala, né, em estrutura emocional, eu falo aqui em estrutura espiritual. Isso vai dar, assim, vai servir de grande ajuda para vocês, né? Vai ser muito bom. E justamente a gente vê aqui os movimentos espirituais, né, sendo fortes na relação, né, e não só para a vida de vocês, não só para estabilidades, estruturar mais as coisas entre vocês, mas também vai estar muito presente nas questões que remetem, né, amor, né, e a plenitude amorosa, né, questões emocionais muito bem vivas, tá? A gente passa aqui para a esquerda, depois a gente vem para o bloco da direita, tá? Aqui eu vejo muita felicidade, né, muita alegria acontecendo, mas aí numa situação mais geral, ou seja, de casa para fora, né? Então, o teu trabalho, o trabalho desse ser de luz, né, a vida cotidiana de vocês quando vocês não estão juntos, né? Então,
tem toda uma energia forte, uma energia assim de um movimento muito bom das coisas acontecendo, né? A gente vê espontaneidade dentro dessa questão aí, como eu disse, né, da vida de vocês, ou seja, você no seu trabalho, você nas suas atividades, o ser de luz nas atividades dele. Tá? Questão de consciência, né, mas de muita espontaneidade também. Então não tem nenhuma forçação, né? A energia aqui ela se mostra bem equilibrada, né? Principalmente com essa solidez, né, de pensamentos, ou seja, né, é ir bem no trabalho, ir bem, né, em alguma outra atividade que vocês porventura, né, estejam exercendo. Então a energia ela está sólida aqui com referência a isso. Ela traz aqui um potencial maior, né, com uma referência maior a essas questões da vida de vocês quando vocês, né, estão no trabalho, estão nas suas atividades, tá? A gente vê aqui reflexos também emocionais, né, do que vai remeter de frutos que vão ser gerados, né, por causa desse relacionamento. Uma principal situação é o seguinte: o fato de vocês ter muito equilíbrio, né, o fato de vocês serem assim pessoas juntas que vão se ajudar muito, se ajudar bastante em momentos dificultosos que acontecer entre vocês, por exemplo, para fazer as pazes vai ser muito mais fácil, né, para um pedido de perdão, né, e ter essa humildade, né, do pedido de perdão, de aceitar, né, um perdão, né, mas assim como para lidar com outras questões, né, que vocês precisem, porventura, enfrentar juntos. Tá? Então, a questão de entendimento, de mal entendimento, ela vai estar muito firme, muito forte, né? E a gente vê aqui, como eu sempre digo, pessoal, olha só, conflito sempre tem, tá? Conflito, situação em que a gente acha que foi não enganado, né, mas que, não, tipo assim, como diz assim, não era para ter acontecido isso, era para ter sido de uma forma mais correta, eu acho que isso foi errado, então eu fico, né, aí só olhando para o lado negativo, para o aspecto negativo daquilo. Então essa energia de parceria, justamente ela vai nutrir, né, o que falta às vezes numa situação como essa, para a situação não ficar perfeita, tá? Mas para chegar perto disso, para chegar perto, né, de algo maior, tá? O movimento espiritual ele vai estar muito forte para essas questões, tá? Porque isso às vezes a pessoa se sente um pouco sozinha no relacionamento quando tem alguma diferença, né? Quando há uma discussão, a pessoa se sente exilada, né? Porque pensa assim, tá, se eu tô no meu canto, a pessoa tá no outro canto ali, né? Dá aquela sensação de exílio, de exilamento, né? De separação até, tá? Mas, como eu falei, por ter uma estrutura muito forte, né? Por ter essa solidez, né, de um querer ajudar o outro, de um querer sempre dar força para o outro, vocês vão ter esse livramento aqui. Não significa que vocês não vão se indispor um com o outro, né? Até tá dizendo isso, né? Que vai haver momentos que vocês vão pensar assim, ó, tá, não gostei disso, poxa, por que aconteceu isso? Mas rapidamente vai dizer assim, não, mas olha só, né, vamos resolver, né, não vamos ficar assim e tal, e aí vai ter essas resoluções. Tá? A gente vai pegar aqui as cartas, eu vou puxar aqui justamente uma após a outra aqui, as 4 cartas finais aqui do nosso trabalho, né, da nossa tiragem de hoje aqui no nosso Sakura. Aliás, são 5, né? Eu disse 4, mas são 5. Melhor ainda, melhor para você, né? Melhor para você que tá. Opa, olha só, né? A carta ganhou vida. Melhor para você que está aqui conosco, né? Melhor mesmo para você. Bom, eu vejo a vitória acontecendo. Né? A gente vê aqui, de novo aqui aquela energia de reconhecimento, né? Muito forte aquela energia de reconhecimento. Isso se vale muito, né, ao efeito de bons pensamentos, né, de colocar uma energia positiva naquilo que se quer, né? E aí gera, né, esse forte, essa delícia aqui que é o equilíbrio emocional, né? Isso aqui representa os beijos, os abraços, os bons momentos, as boas situações juntos, né? E aí as boas lembranças também, né? Elas estão implícitas aqui, né? Mas é aquele estímulo de querer sempre mais, de querer sempre o melhor, né? Por isso que a gente vê essa sustentação muito forte também, né, na questão financeira, que está aqui alertando, salientando como vai ser forte para vocês. Eu vejo vocês com calma nisso, né, sem
se preocupar, né, com ganhos, eu preciso disso, preciso daquilo, mas ao mesmo tempo tem uma energia de desapego com essa questão financeira. Então, quando se fala assim, olha, a sua vida financeira vai ser muito boa, a pessoa logo fica muito feliz, não fica? Claro. Mas, às vezes, né, e principalmente dentro de questões espirituais, de pensamentos mais espirituais, logo vem aquele pensamento, mas será que eu vou ser muito materialista, então? Será que eu vou só dar bola para isso? Não. Tá? Eu estou vendo aqui um desapego com essa questão. Também não significa que não vai ligar para o dinheiro, tá? Você vai cuidar bem disso, vocês, né, juntos vão cuidar bem disso, mas, né, sem colocar isso em primeiro lugar. Vocês vão colocar várias coisas, inclusive o amor de vocês, o sentimento um pelo outro, em primeiro lugar. Certo, minha gente, olha, muita gratidão, né? Foi uma tiragem maravilhosa aqui, a gente usou todas as cartas, usamos todos os oráculos, né, de lançamento, né, que são os dados, né, a cleromancia, né, as runas. Foi muito bacana, eu sou muito grato pela tua presença aqui conosco, muitíssimo grato, né, por esse momento tão especial aqui de espiritualidade, né? Eu sou muito grato mesmo por isso. Como sempre, né? E desejo que Deus te abençoe, né? Com muita luz e muita paz. E como sempre, eu agradeço ao meu pai, né? Se não fosse meu pai, eu não seria cartomante, não trabalharia com cartomancia, né? E eu agradeço demais ao meu pai, né? Por isso, né? Por colocar, né? Essa energia aqui pra gente, né? Para mim, para os meus irmãos. E hoje eu faço o que ele me ensinou. Né? E também, como sempre, a gente agradece a Deus por tudo que Deus vem, né, trazendo para a nossa jornada, a gente sempre agradece a Deus. Vamos lá para a nossa próxima tiragem, para o nosso próximo trabalho. Vamos lá. Roda aí a nossa vinheta da próxima tiragem. Muito bem, vamos então para a nossa tiragem. Vamos começar com a cleromancia, com os dados. Depois a gente passa aqui para as cartas, baralho espanhol, baralho Lenormand e tarô. Tá bueno? Vamos deixar aqui para cá. E vamos começar com os dados ciganos. E vamos ver que detalhes traz da espiritualidade. E olha só, veio 2, 2, 4. O número 4 ele tá forte. Aqui para você tá muito forte. Bom, em questão espiritual, né, em questões relacionado à tua emoção, às tuas emoções, eu tô vendo uma abertura muito legal, né, uma abertura muito legal, uma abertura de prosperidade emocional para você. Isso é sensacional, né, sensacional. E vem com uma paz, com uma tranquilidade, com uma energia boa, né, de fertilidade, né, de coisas novas acontecendo para você. Isso é bom, né, com um indicativo de sucesso, um indicativo de que as coisas serão muito boas e que sim, haverá muita felicidade nos teus caminhos. Então, começamos bem aqui com uma primeira energia falando das emoções, dos sentimentos e estamos bem, começamos bem. Vamos passar aqui, até devia ter começado com elas, com as runas, mas vamos começar com elas. Vamos fazer com ela aqui agora, então, já que não fizemos antes. Deixa eu só pegar aqui, faltou duas, as nossas runas. Né? Chamam de runas das bruxas, runas ciganas, eu chamo de runas. Vamos ver então o que vem aqui para você. Somente duas ficaram viradas para baixo. E isso é muito bom. Eu só vou virar para cá o Sol para você poder observar, principalmente porque ele está do ladinho da Lua, e virar para cá também o raio. E o olho também, por que não? Muito bem. Primeiro lugar, tá? Questões de que há alguém já te observando, de que isso já existe, né, esse olhar. E como nós temos aqui um raio ao lado, eu estou vendo que esses olhares são furtivos, esses olhares são rápidos. Isso pode representar, por exemplo, alguém que está à distância, mas observando por redes sociais ou por outros meios, né, que se pode ver à distância. Para quem
está na mesma cidade, depois a gente vai ver isso direitinho, né? Estando na mesma cidade, é alguém que olha mesmo. Olha mesmo, mas olha, como vamos dizer, como é que vamos dizer assim? Alguém que olha furtivamente, mas em algum ambiente. Pode ser supermercado, pode ser colega de trabalho, pode ser colega de classe, né? Colega de aula, e outras coisas mais. Ou seja, alguém que frequenta o mesmo ambiente que você e olha para você, né? Olha para você furtivamente, tá? Muito furtivamente. Bom, em conexão, né, aqui, né, com as nossas informações, a gente pega esse raio aqui com essas flechas, né, com essas setas e essas lanças, né, e traz, né, uma informação de alguém que quer muito fazer isso, quer muito te encontrar, mas ao mesmo tempo essa pessoa coloca autoimpedimentos em si próprio para que isso aconteça. Então, estamos vendo aqui alguém que quer o relacionamento, mas essa pessoa ou se auto-sabota ou põe assim impedimentos que essa pessoa não se permite te encontrar, como se essa pessoa estivesse se trancando para te encontrar, para estar perto de você. Já descendo mais aqui um pouquinho, a gente tem um parzinho de Sol e Lua que eu tinha dito que era interessante, até virei para você ver. E esse Sol e Lua tá trazendo aquela ideia de almas gêmeas, né? De uma conexão um pouquinho maior, de algo que acende, né, um pouquinho mais forte do que simplesmente um amor, do que simplesmente um relacionamento, algo que é bonito, que é muito bom também. E ele é legal, né? Porque se só o Sol ele fornece luz para a Lua. A Lua não tem luz própria. Né? Então tem essa combinação, tem esse jogo e ao mesmo tempo ele está muito próximo da estrela, que traz também essa ideia de iluminação, essa ideia de luz aqui para essa questão de almas gêmeas. Com tudo isso, a gente tem a purificação das águas, né, e justamente está vibrando na questão da união, né, do que envolve vocês dois juntos, e isso é muito bom. Então, em questões emocionais, a gente está vendo uma pessoa que combina muito com você, mas a gente vê aqui, não falou o motivo, e eu só falo o que eu vejo, não invento, né? Não está mostrando aqui. Não falou o motivo por que essa pessoa está se auto-sabotando, mas, né, nas cartas vai mostrar, nas cartas vai vir algo, né, e a gente vai poder entender o porquê desta pessoa estar meio que se trancando, né, nessa caminhada, nessa jornada. Ok, vamos passar aqui então para os dados Lenormand, né? Os dados do baralho Lenormand. A gente vai usar baralho Lenormand também, mas esses dados Lenormand também. Vamos lá então, vamos ver o que diz a espiritualidade em relação a isso para você. Olha só, ele saiu por último, mas veio muito bem. Então a gente vai ver um pouquinho mais agora, né? Aprofundar na pessoa, tá? Ver detalhes da pessoa. É uma pessoa boa, tá? É uma pessoa interessante por essa pessoa ter, vamos dizer assim, um sentido mais espiritual também. Tá? Isso combina, né, com a bondade que esse ser de luz vibra. Vemos aqui aquela raiz forte, aquela energia mais genuína, que é uma energia bonita, é uma energia de uma pessoa autêntica, né? O próprio cão aqui traz uma verdade para essa pessoa. E também a gente vê que essa pessoa, agora a gente está vendo aqui traços de autossabotagem, porque a gente vê que essa pessoa tem algum conhecimento, tem uma sabedoria, mas encontra assim como se fossem barreiras e muitas delas e a maioria delas soando como inexistentes, né, na jornada desse ser de luz.
Então, ver coisa onde não tem, onde atrapalha, isso acaba dando uma prejudicada na vida desse ser de luz. Mas no sentido espiritual, a gente vê aqui de novo, como nós vimos ali inicialmente, mostra uma luz boa, mostra que é alguém, ou seja, essa pessoa ela é boa, né, para outras pessoas, mas por um lado falta ser melhor para si, ou melhor dizendo, falta mais acreditar em si. Ah, assim, as pessoas falam, mas tem defeito. Bom, todo mundo tem, né? A gente tem também. Mas às vezes a gente não está disposto a aceitar o dos outros, mas a gente está disposto que aceitem os nossos defeitos, né? Mas ah, é tudo uma questão de entendimento, tá bom? Eu acho que medos, né? Eu não estou defendendo a pessoa também, né? Mas medos, esse tipo de questão é bem a ver assim com ah, bem a ver com todo mundo, né? Todo mundo sente uma dor, né? Sente algo que se impossibilita. Então, eu acho comum isso. Se atrapalha demais, aí não é, né? A gente vai lançar agora dados franceses, do baralho francês e do baralho espanhol, né? Que eu fui pegando e não falei nada. Nem falei nada, fui pegando. Mas é o que a gente está vendo agora aqui. E esses estão alinhados em duplinha e esses em duplinha aqui também. Tá bom o alinhamento. E o que, que a gente começa vendo aqui no baralho espanhol sobre esse ser de luz? Bom, mostra que é uma pessoa que não é muito de cair em rotina. Não gosta muito disso. Tá? É ruim até psicologicamente para essa pessoa. Então essa pessoa gosta de fazer coisas diferentes. É interessante porque se desafia nesse sentido, né, num geral. Né? Mas às vezes é mais ou menos assim: a pessoa vai bem no trabalho, mas não consegue nenhum relacionamento legal. Às vezes a pessoa não equilibra isso, mas também não é um problema, tá? É tudo uma questão de equilibrar. Hum, é. Bom, aqui, como eu disse, né, é uma questão de não gostar de rotina, mas a gente estava falando em equilíbrio, né, falando nessas coisas. Por um lado, né, essa pessoa meio que rivaliza com si próprio também. Opa! Meio que rivaliza assim com si próprio. Tá? Então está sempre se desafiando. É isso. Tá? É alguém que precisa constantemente estar se desafiando para quê? Para passar por cima dessas situações, passar por cima dessas dificuldades que sente ao não conseguir enfrentar alguns desafios. Então essa pessoa se desafia. É interessante, nem todo mundo faz isso, né? Nem todo mundo faz isso, de se desafiar. Bom, eu vejo questões emocionais, assim, tem uma abertura muito grande para isso, para o emocional, que é muito um relacionamento, tem lá aquelas questões mais internas, mas que é muito mesmo, né, ter um relacionamento emocional com alguém, isso tá bem marcante. Ahn, Tem um bom equilíbrio também, assim, vida financeira dessa pessoa também é boa, né, tem uma abertura legal para isso. É uma pessoa que pensa bastante, se planeja bastante para tudo que vai fazer na sua vida, né? Tem muito planejamento, muito entendimento e por isso, né, tem muito sucesso na vida, alcança algumas questões que para outras pessoas é mais difícil. Bom, é a leitura do que eu falei aqui, né? De pessoas, às vezes a pessoa vai muito bem no trabalho, tá? Mas e uma namorada, um namorado, puxa, eu não consigo isso, a pessoa diz, né? Eu não consigo, eu tenho dificuldades com isso. E a gente está vendo esse tipo de reflexão aqui desse ser de luz. Então, assim, tem dificuldades para namorar, tem dificuldades para encontrar alguém, tem dificuldades para se encontrar dentro de questões emocionais. Vamos para os nossos dados de 6 lados. Eu adoro eles porque eles são. Como é que é o nome disso aqui? Marmorizados, né? Eu acho lindo. E vamos lá de dados marmorizados. E tem alinhamento. Nossa, e tem bastante alinhamento. Esse vai ficar assim. E esse assim. O número 6 ele tá muito forte para você. Deixa eu só tirar aqui como que diz? Agora voltou, né? Voltou, né? Voltou bem. Voltou bem o nosso foco.
Bom, eu começo te dizendo aqui que é uma pessoa que se protege muito, tá? E isso é na questão emocional. É aquilo que a gente chama de mecanismo de defesa e que é muito comum, né, entre as pessoas. Ninguém quer se dar mal num relacionamento, porque a dor é muito forte, a pessoa sofre muito, né, quando passa mal, né, por um relacionamento. Então essa pessoa procura ocultar sempre o que está sentindo, por isso que te olha furtivamente, seja nas redes sociais, ou seja, durante, né, o cotidiano, né, tá entendido aqui, né, aquele olho das runas que nós vimos anteriormente. Traduz exatamente isso, de alguém que olha furtivamente, né? Se protege muito, se protege, né? E tenta fazer isso um pouquinho mais escondido, e é bem típico. Tá? Mas, por outro lado, a gente tem aqui, vamos dizer, algo assim, bem dentro desse ser de luz, bem oculto, né? Nesse ser de luz, que é uma pessoa de muita atitude. Que a gente viu essa atitude ali para o trabalho. A gente pode muito bem ver isso, que é uma pessoa de muita atitude. Então, o que eu te digo aqui é que está para despertar nessa pessoa aquele movimento, né, em direção a você, em fazer algo em relação a você, e tirando isso de suas forças internas, já que vimos que é uma pessoa que é de atitude, porém, essa pessoa se tranca, né, um pouquinho, tem lá seus medos, mas essa atitude existe dentro desse ser de luz. E isso está na iminência de ser despertado e essa pessoa colocar para fora, externar isso, esse querer, né, de estar junto, né, e de se manifestar, né, principalmente se manifestar emocionalmente para você. Vamos lá para as cartas de baralho agora. Já vimos todos os dados, né, todas as peças da cleromancia. E agora a gente vai para o baralho espanhol e vamos ver o que ele diz para você. Eu vou te lembrando que nós temos envios de reiki à distância nas quartas-feiras e domingos, às 23 horas, e orações diárias, né, todos os dias. Quem quiser participar desses envios de reiki e das nossas orações, é só escrever o nome aqui nos comentários. Pode colocar o teu nome, o nome de outras pessoas, para que participem disso conosco. Vamos fazer mais uma. Vamos lá para o nosso corte em 13 cruz. Tá ótimo, né? E o que nós vemos aqui inicialmente, lembrando que com o baralho espanhol e com o baralho Lenormand a gente vai ver a energia desse ser de luz e com o tarô a gente vai ver como será a vida entre vocês dois. Aqui mostra aquela força que a gente viu, aquela concorrência consigo mesmo, mas de outra forma a gente vê muita força relacionada a esse ser de luz e ela está relacionada com cura também. Então, tem uma energia libertadora dentro dessa pessoa que abre para que coisas aconteçam, para que viva, né, consiga viver melhor, né, e consiga principalmente conversar com você, consiga principalmente, né, se declarar para você, mostrar, né, os sentimentos e o que essa pessoa quer com você. Interessante, tá? A vibração é positivíssima, é uma pessoa muito honrada, uma pessoa muito verdadeira, como nós podemos já observar, mas é muito honrada, uma pessoa que valoriza, né, as outras pessoas, que faz questão de mostrar para outras pessoas o quanto a pessoa é boa, ou seja, alguém que
dar a moral certa, né, para a pessoa e ver isso de uma forma. Isso é uma forma positiva, né, de ver as pessoas, de agir com as pessoas. Potenciais, né, são muito grandes. Eu vejo muito planejamento para as coisas que quer fazer, para o que quer alcançar. Tá baseadíssimo nessa energia, essa questão da chegada dessa pessoa se manifestar para você, tá baseadíssimo nessa energia. Isso é excelente, é excelente. Todo o poder de transformação, principalmente com aquilo que está abatendo esse ser de luz, principalmente com aquilo que está deixando essa pessoa triste. E uma coisa é bem garantida. Depois de um primeiro momento seu com esse ser de luz, com essa energia aqui de valorizar as pessoas, que é muito cativante, depois do primeiro encontro, tu pode ter certeza, essa pessoa vai fazer de tudo por você sempre. Logicamente que você precisa aceitar, né? Com o seu livre-arbítrio, se tu aceitar, né, ter um relacionamento com essa pessoa, com certeza, com toda certeza, essa pessoa vai te tratar muito bem daí para frente e tu vai te sentir muito bem, vai te sentir nas nuvens, vai te sentir muito bem mesmo. Tá? Eu vejo assim uma força muito boa, assim, interna, criativa para trabalho, é o que faz com que esse ser de luz tenha muito sucesso no que faz, né, nas questões de trabalho, e o trabalho desse ser de luz exige muito os pensamentos dessa pessoa, exige muito a mente, exige muito a criatividade. Eu vejo um grande envolvimento dessa pessoa com o próprio trabalho. Tá? Esse trabalho dessa pessoa mexe demais com esse ser de luz. Assim, a gente está vendo que faz algo que gosta muito, tem um bom retorno, como a gente já pôde observar, usa bastante da criatividade dessa pessoa e o cérebro, né, a inteligência. A gente vê isso estando muito forte. Eu estou vendo, né, além de todas as informações, eu estou vendo aqui que na questão emocional esse ser de luz já quebrou a cara feio. Tá? Já quebrou a cara muito feio. E é como se tivesse sido enganado. Tá? Então, a energia que tem do amor, agora eu falei que a gente ia ver as coisas aqui, né? Eu disse que a gente ia ver. Então, na questão emocional, levou um tufo e um problema, e isso foi, às vezes é mais difícil de se lidar, né? Às vezes a pessoa não lida tão bem, né? Não lida tão facilmente. Tem pessoa que lida mais fácil, mas para essa pessoa não foi legal. Vamos passar para o baralho Lenormand para a gente ter mais detalhezinhos da pessoa, agora que está esquentando. Lenormand. E agora a gente vai ver bastante detalhes também com esse baralho Lenormand, e que vai trazer mais entendimentos dessa pessoa. Muito bem, muito bem. Olha, não saiu a carta do homem, não saiu a carta da mulher, mas saiu muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Bom, aqui mais uma vez, né, naquele início a gente viu isso, né, aquele ponto de mudança interna, e isso vai se refletir muito na conversa entre você, ou seja, no que transformador que vai ser para essa pessoa ter esse diálogo contigo, ter essa conversa contigo.
isso vai movimentar demais internamente essa pessoa. Vejo, bom, a gente vê um pouco disso, né, nos dadinhos, né, e também nas outras tiragens ali, nas outras partes iniciais. É interessantíssimo isso de uma vibração positiva, uma vibração de bem-estar, alguém que está sempre numa boa, sempre na tranquilidade, sempre na paz. Claro que essa questão emocional que passou, né, que está aqui bem enquadrado como um trauma, né, emocional, assola, né, atrapalha, mas no geral essa pessoa vive numa tranquilidade. E eu falo isso às vezes, né, pessoal? Eu falo, tem uma pessoa que é muito legal, que é muito bacana, aí pega, né? Conhece uma pessoa que tem lá aquela energia maléfica, aquela energia negativa, né? Aquela energia corrosiva e estraga a pessoa. A pessoa que teria tudo para ter um relacionamento extremamente saudável, pessoa muito boa, mas cai nas garras de alguém maléfico e acontece isso. Tá? Acontece isso mesmo. A gente tem a energia de São Bento aqui como proteção, né, para esse ser de luz, quando a gente vê a serpente e a cruz, essa indicação, São Bento, é uma energia boa, né, contra energias más, né, espirituais, é uma proteção assim, muito boa mesmo. Bem protegido. Isso me diz que essa pessoa tem lá sua conexão legal, espiritual, uma conexão legal, conexão boa. Tá? Eu vejo assim um pouquinho de dificuldade assim para amigos, né, para ter amigos de verdade, para considerar amigos de verdade. E digamos que essa pessoa levanta mesmo essa barreira e está muito dentro daqueles traumas, está muito dentro do jeito que essa pessoa é. Mas os amigos que tem não são muitos. E é isso que é importante, né? Às vezes a pessoa tem lá 50 mil amigos, mas qual que vai te ajudar numa hora? Qual que vai te ouvir numa hora? Qual que vai estar do teu lado? E não é só para as horas ruins, né? Mas se está do lado ali, é amigo mesmo. Às vezes é melhor ter poucos amigos, mas amigos verdadeiros. E esse ser de luz, ele é muito crítico, né, com essa questão mesmo. Então, levanta essa barreira, né, contra questões, né, de amizade. O foco desse ser de luz nesse momento é muito mais um relacionamento. É onde essa pessoa está colocando toda a força para aquilo que quer. O fato de te observar, o fato. Eu te digo assim: vocês se conhecem, tá? E aqui está sendo muito claro: vocês se conhecem, mas sendo bem direto para você. Porque às vezes as pessoas comentam, né, escrevem aqui para mim, dizem assim, mas eu não converso com alguém todos os dias, mas eu não falo disso. Né? Eu conheço muitas pessoas e eu não falo com todas as pessoas todos os dias. Então remete a alguém que conhece. Até para estar observando mesmo, né, em rede social ou observando no mesmo ambiente aí que você vive, denota muito bem essa questão de conhecer. Mas me diz aqui que tu também sabe quem é essa pessoa. Se eu colocar a pessoa aqui na tua frente, vai dizer, eu conheço. Conheço ele, conheço ela. Tá ok? Então tem essa questão aqui de vocês se conhecerem. Não necessariamente é alguém do seu passado, não está dizendo nada disso. Pode ser que pela leitura tu tenha visto, eu conheço a pessoa. Pode ser que pela leitura tu tenha esse entendimento, mas as cartas não estão me dizendo isso, tá bom? Mas pode ser que reconheça. Se reconhecer e for bom, melhor para você. Se não for bom, o que eu vejo aqui também, tá? Como tem a estrada, né? Tem os caminhos aqui. A gente está vendo como estrada porque a gente está do lado do navio. Eu vejo que assim tem que andar um pouco para ver. Tem que caminhar um pouco para ver, tem que ter um deslocamento, né, para que haja um encontro entre vocês, porém, não vejo que seja uma larga distância, seja muito distante de você. Há uma distância, mas não é uma distância que é
complicada, né, para se alcançar, para se chegar perto da pessoa. Então esse é um ponto muito positivo. Não precisar se deslocar tão longe, né, ter, né, a pessoa um pouquinho mais perto de ti acaba sim se tornando um ponto mais positivo para um encontro e para alguma coisa legal entre vocês acontecer. No centro, aqui bem no centro embaixo, a gente tem, e isso é interessante, né, dias bons e dias ruins, tá? A pessoa tem, a pessoa vive, a pessoa é assim, mas isso eu entendo que faz parte da vida. O pior é, olha que essa pessoa é maravilhosa, olha que essa pessoa tem, olha. Isso não existe, né? Não existe, talvez em algum conto, né, de fadas tenha, né, tudo isso. Aquele príncipe lá que não tem nenhum defeito e ele tem todos os defeitos que um homem tem, ou aquela princesa também que, né, tá sempre bem, sempre penteada, sempre maquiada, e não existe isso. Até existe, né? Mas, né, a pessoa perde, sei lá quanto tempo do dia, todos os dias, para fazer essas coisas. Então tem dias difíceis, tem momentos difíceis, tem momentos bons. É uma pessoa comum, uma pessoa normal, bem normal mesmo. E essa pessoa, como a gente pôde ver muito bem anteriormente, tem a mão boa para ganhos, para colher frutos, né? Para colheita, tá? É uma pessoa muito, assim, tem sorte, tá? Isso se configura como uma sorte, mas também se configura como a pessoa, assim, planta, colhe, tá? E é bem aqui a questão aqui do se colhe e planta, né? Junto aqui fica muito mais forte. Então tem, assim, bons ganhos, e como a gente já viu anteriormente. É uma pessoa, assim, que no trabalho tem muita atitude e vai, né, procurar transferir essa atitude que tem no trabalho e colocar nas questões emocionais. A diferença é que o trabalho desse ser de luz nunca decepcionou essa pessoa, né? Mas alguém já decepcionou. Então, são essas coisas. Vamos passar para o tarô. E vamos lá. Vou fazer aqui o nosso corte em 3 e cruz. E vamos para as nossas cartinhas aqui na nossa mesa. Opa, mexi na minha lápis lazuli, quem gosta. Eu amo muito. Perdão. Agora aqui, só para que você saiba, né, para que você entenda o que eu vou ver agora aqui, a gente vai ver como será a vida de vocês juntos, né? É bom ter já, né, vamos dizer assim, adiantar isso, né, para você, até para dizer, olha, quero, não quero, vai ser legal, não vai ser legal, né? Tá certo. Olha, tá bom, tá interessante quando a gente começa vendo aqui, assim, ó, a questão de consideração. A consideração. Nem sempre isso existe, né? No vocabulário de algumas pessoas, essa palavra nem existe. No dicionário de algumas pessoas, consideração não existe. Não é verdade? Eu ri, mas é verdade, não é? Tem pessoas que não têm consideração. Eu vejo muita consideração. E é bem coisa de quem pensa, de quem olha, de quem observa, né, a outra pessoa. E olha, vamos, né? Não tá só em ajudar, mas tá também em estar do lado, né? Em ser pertencente. O senso de justiça dessa pessoa é muito legal. Então, o relacionamento, assim, briga por besteira,
briga injusta, acusar de alguma coisa que não fez, né, e ficar repetindo aquilo, mas tu fez isso, tu fez aquilo. Não existirá esse tipo de coisa. É um relacionamento justo, né? Com, como que eu disse aqui, com muita consideração. Momentos difíceis que você passar, essa pessoa vai estar do lado, mas ao mesmo tempo essa pessoa vai ter aquele movimento. Talvez não consiga resolver de fato, mas vai estar ali junto, né, para resolver, vai estar ajudando, né? Isso é muito bom. A gente vê aqui também essa questão, né, de ajuda, né, em momentos mais difíceis ainda. Aí aquelas questões mais emocionais, tá? Mas eu tô vendo assim sempre uma mão estendida para você, sempre te estendendo a mão, sempre sendo uma pessoa solícita, uma pessoa que você pode contar com essa pessoa em momentos mais dificultosos, vai estar sempre presente. Aqui está interessante, o centro, né, tá bem interessante, porque nós temos aqui um 9 de copas e o Sol. E isso está representando, sim, essa questão emocional muito aflorada, muito iluminada. Isso está dentro das coisas que vocês vão realizar juntos, que vocês vão fazer juntos. Tem muita vida nesse amor. Tá? É um amor aceso. E por isso que eu falei, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, uma pessoa. Mas alguém já fez coisa ruim para essa pessoa. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar que alguém que tenha todas essas qualidades que a gente está vendo aqui de convivência e alguém tenha sido mal para essa pessoa? Você consegue imaginar isso? É difícil imaginar, mas, né, é o que foi que a gente viu aqui na nossa trajetória, né, vendo, né, a vida dessa pessoa, investigando a vida dessa pessoa. Tá interessante também, porque eu vejo aqui que momentos difíceis também, principalmente aqueles que são dolorosos, mas num sentido mais mental. Eu tô vendo muito carinho, eu tô vendo assim uma atitude muito carinhosa, mesmo que seja te deixar quietinho no teu canto, te deixar em paz no teu canto, vai ser uma atitude também. Mas é aquilo que eu falei, é uma questão de consideração. Tá? Muita consideração. E esse é um grande diferencial. De verdade, né? É um grande diferencial para um relacionamento. Em questões financeiras, a gente viu que essa pessoa vai muito bem, faz uma coisa lá que gosta, um trabalho que gosta muito. E isso, de alguma forma, vai também, mesmo que tu estejas também nessa condição financeira, vai fazer com que você melhore essa parte em você também, vendo, né? E isso pela observação contagia, né? Pela observação, olha, eu estou olhando a pessoa fazendo alguma coisa legal e isso vai te inspirar, né? Vai inspirar você, vai se sentir inspirada ou inspirado a fazer coisas relacionadas a esse trabalho, né? O seu trabalho e tudo mais. Tá? Eu vejo assim muita a questão emocional, muita picuinha deixando de lado, né? Muita coisa pequenininha assim ficando para trás, né? E se importando só com o que vale mais a pena mesmo, né? E o que vale mais a pena justamente esse é estar junto, esse 2 a 2 aqui, né? Estar com a pessoa, né? Passar bons momentos, momentos felizes. E isso a gente vê assim que é algo que importa bastante, né? E a gente pode dizer assim que é o que mais importa, né? A gente não leva nada dessa vida, então por que não passar bons momentos? Por que não viver grandes alegrias, grandes emoções com alguém que vale a pena mesmo, né? Não leva nada dessa vida, então. E mais, né? A gente finaliza mostrando aqui a energia, olha só. Falando em energia, olha que coisa boa essa imagem, né? As pessoas ali meditando, né? Isso parece uma aula de yoga, né? Ao que me parece, mas também parece uma meditação, né? Yogi. E justamente é isso, olha a diferença, né? É contrabalancear questões assim, ou né, equilibrar questões, né? Colocar em harmonia o que está desalinhado, o que não tem harmonia. É uma energia fantástica, né? Que a gente está vendo aqui. Pena que está desfocado, agora focou. É uma harmonia muito bacana
muito interessante de peso, né? Vamos aliviar a mente, né? É bem essa proposta, né, desse ser de luz. Eu vou colocar uma carta aqui no meio só para a gente selar o nosso trabalho, que eu acho que foi muito bacana, foi muito legal. E vamos pegar bem do meio para botar no meio. Se precisar de mais uma carta, a gente coloca mais uma. E não vai precisar, porque essa aqui está dizendo muito, né? Tá falando de movimento, a gente falou bastante em movimento, que essa pessoa precisará ter, né, nessas atitudes, e a gente vê a formalização disso aqui, dessas atitudes da pessoa, tomando essa atitude dessa pessoa, fazendo algo que diz respeito a você, que diz respeito a ir na sua direção, é a manifestação, né, dos sentimentos. Então a gente vê alguém aqui que sim, né, vai manifestar esses sentimentos, vai manifestar essas emoções porque está mostrando aqui. Vai fazer isso com muito sucesso e vai conseguir sair daquilo que prende essa pessoa e demonstrar tudo aquilo que sente para você. Estou muito agradecido a você, muito agradecido por estar aqui comigo, pessoas que estão sempre aqui conosco nos nossos trabalhos, assim como pessoas que já assistiram o canal há um tempo atrás e agora estão retornando a assistir o nosso trabalho também, e para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, né, que hoje é o seu primeiro dia assistindo, meu muito obrigado. Desculpa alguma coisa, mas meu muito obrigado pelo carinho e pela teu calor aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço sempre ao meu pai, que foi quem me ensinou a cartomancia. Se não fosse meu pai, eu não seria cartomante. Então eu sempre agradeço a ele, assim como eu sempre agradeço a Deus por tudo que Deus faz, que Deus traz, né, pra gente nessa jornada. Eu sou muito grato a Deus. Te vejo na nossa próxima tiragem, no nosso próximo encontro, aqui no nosso canal, aqui no nosso Sakura. Te espero ver o mais rápido possível aqui, tá bom? Um grande abraço e até lá.